contar que ele pegava uma porção de crack e ficava dias enfiado num canavial sem comer, sem beber, alongado que nem um bicho. Um monte de família não sabe onde está, a esposa não sabe onde está, onde ele destruiu quase tudo que tinha. Mas quando ele voltou para Deus, Deus restituiu tudo. Glória a Deus por isso. Nós temos na Refúgio, o nome da nossa casa chama Refúgio Cristão, nós temos dezenas de testemunhos como esse, para a glória de Deus. Tem sido um lugar onde Deus tem operado verdadeiros milagres. Então nós nos sentimos abençoados pela Manancial de Praia Grande se unir a nós nesse projeto. Eu tenho certeza que Deus tem muito para fazer no nosso meio ainda. Amém? Amém. Muito bem, queridos, eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. O versículo 23, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim: prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. 24. Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora o versículo 42 diz assim: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E por que sou incapaz de ouvir a minha palavra? 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Amém? O tempo é curto e o texto ele é muito profundo, é muito abençoador. Mas o tempinho que a gente tem, eu quero falar com vocês sobre a maior vitória da vida. A maior vitória da vida é aquela que, se você perdê-la, você vai perder todas as outras que você teve. Então você pode olhar na sua vida, desde a infância, que você tem muitas vitórias para contar. Até o ingresso na vida. Você sabe que nós entramos nesse mundo porque num dia nós fecundamos. Nós éramos parte de 300 milhões de espermatozoides e um só viveria, os outros morreriam. Nós somos esse vencedor. No caso da minha sogra foi 2 que entrou, né? Elas são gêmeas. Quer dizer, 299 milhões 999 mil perderam e você entrou na existência. Todo mundo sabe disso, amém? Amém. Nós não entraríamos numa disputa hoje com 300 milhões por uma vaga. Ninguém faria isso. Mas o fato é que esse é um milagre da vida. Fecundamos e entramos no maravilhoso mundo da criação de Deus. A partir dali você sobreviveu ao ventre, à primeira infância,
às enfermidades, aos acidentes, às intempéries da vida. Estamos aqui. E talvez você já estudou, já formou, já casou, já criou filhos, e tem conquistas, tem coisas que você se orgulha, e você poderia dar o seu testemunho aqui falando das coisas boas da sua vida. Tudo isso foi vitórias, foram batalhas. Mas a batalha pela vida é que, se nós perdermos a vida, a batalha pela vida, todas as outras vitórias se perderão. Essa, a batalha pela vida, é uma batalha de uma vida inteira. Desde que você entrou no mundo da existência e até a gente sair desta vida, que é a vida do tempo da morte, e entrarmos na imortalidade. Veja que Jesus está falando de vida eterna. Ele falou: olha, quem ouve as minhas palavras e entende o que eu estou dizendo, não vai morrer para sempre. Só que ele está tendo uma dificuldade, que ele está falando com religiosos, que, olha que coisa assustadora, religiosos convencidos pelo diabo de que eles eram filhos de Deus. Preste bem atenção, vou falar calmamente, porque é uma coisa que você precisa entender. Eles eram religiosos, mas eles estavam convictos que eles eram filhos de Deus. Como a maioria acha que é. E Jesus disse: não pode, eu vim de lá, vocês são daqui. Se vocês fossem de Deus, a gente ia se entender. Eu vim de lá, eu sou Deus. Sou Deus humanizado. Como é que a gente não se entende? Eu falo e vocês não entendem a minha linguagem. Se de fato, olha como é que ele apela para a razão humana. Se de fato vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Vocês amariam a palavra. Por que vocês não gostam da palavra de Deus? Você sabe que tudo que Deus criou pela sua palavra. Não tem nada que existe que Deus não tenha dito antes. Ah, o céu é lindo, foi porque um dia Deus disse: haja. A terra é linda, foi porque um dia Deus disse: farei. O homem é brilhante, foi porque um dia Deus disse: farei. Não existe nada que veio a existir sem antes Deus falar. Nada. Ele disse: Deus, haja, e ouve. Depois que o Senhor disse, aí ouve. Então Jesus está dizendo que ninguém pode se distrair, nem se contentar, sem ele vencer a batalha pela vida. Porque se nós perdermos a batalha para permanecer na vida, as outras todas se perderão, porque tudo terminou na morte. Imagine se nós pudéssemos ir no reino da morte hoje e entrevistar alguém que foi brilhante aqui nessa vida, ganhou tudo aqui, mas ele está na morte. Então tudo se perdeu, tudo se foi. Então, se nós vencemos a corrida pela vida, a primeira infância, a segunda infância, aí vem agora a morte. Esperando ou não, sabendo ou não, entendendo ou não de morte, ela vem. É a única certeza que um vivo tem, o resto é possibilidade. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Terminar essa mensagem é uma possibilidade, não é uma certeza. Voltar para casa hoje é uma possibilidade, não é uma certeza. Acordar amanhã é uma possibilidade. Agora, é uma certeza que todo mundo que está vivo vai morrer. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Quem sabe disso, diga amém. Amém. Agora tem uma informação que é muito importante. Você sabia que a morte não vai matar todos? A morte é poderosa,
mas ela não vai matar todos e nem vai matar para sempre. A morte não existia no começo e não existirá no final. Nós falamos aqui no seminário. A morte veio a existir. Quando? Quando o homem pecou. Isso quer dizer que a morte é um efeito, não é uma causa. Se ela é um efeito, então ela pode ser vencida. Olha que interessante. Você, sobrevivente ao ventre e a todas as suas batalhas, agora você tem a triste revelação, a triste confirmação que, apesar de você ser um vitorioso na vida dos 300 milhões e entrar no fantástico mundo da criação de Deus, ali na frente quem está te esperando é a morte. Que graça tem. Conseguiu um monte de coisa, um monte de vitórias, um monte de coisa boa na vida, mas está a morte ali. Aí eu que não quero morrer, porque Deus é o Deus vivo, Ele não é o Deus da morte, descubro que a morte não existiu para sempre, ela tem começo e tem fim, e que ela não vai matar todos, que ela não tem poder para matar a todos. Por quê? Porque ela é um efeito. Se ela é um efeito, ela não é a causa. Então, efeito é o produto de uma causa. Se você eliminar a causa, acaba o efeito. A morte é a causa? Não, porque a morte veio a existir por causa do pecado. Então, se você eliminar a causa, acabou o poder do efeito. Isso é uma informação bíblica de Jesus, que veio lá de cima dizendo para nós: se vocês não me ouvir, vocês vão morrer eternamente. Vocês não querem morrer eternamente? Porque a morte física não tem como fugir dela. O homem, quando pecou contra Deus, Deus falou: certamente morrerás. Se Deus diz certamente morrerás, então certamente morrerás. Mas a morte física é só uma separação, porque morte na Bíblia nunca foi extinção. Morte é separação. A gente pensa que morreu e acabou. Não acabou nada. Morte é separação. Morte física quer dizer o espírito e a alma separam do corpo. Morte eterna quer dizer o espírito e a alma separam da vida eterna que é Deus. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Preste bem atenção, que essa é a mensagem mais importante da nossa vida. Não tem nada mais importante do que isso. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. Vim para isso. Ele não veio aqui para conquistar, não veio aqui para querer o nosso lamento, nem porque Ele precisa do nosso louvor, nada disso. Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida, não quero que vocês morram para sempre. Eu vim salvar. Salvar é salvar do poder da morte. Não é salvar do inimigo, te prosperar e deixar você bem, feliz, depois você morre e acabou tudo. Fala: Deus, e aí, Senhor? O Senhor fez comigo, me abençoou e depois eu fui para a morte? Não. Ele está dizendo assim: olha, se você não quer morrer, então olha a boa notícia, um presente de aniversário para nós. A morte é um efeito e a causa deste efeito é o pecado. E o que eu faço com o pecado se eu já nasci pecador? O pecado Jesus tomou para Ele e te perdoou. Se Ele levou o pecado na vida dele, na cruz do Calvário, e anulou o meu pecado na minha vida, e o pecado é a causa da morte, que é o efeito, eu estou livre do poder da morte. O que você faria
para vencer a morte? Quanto você pagaria? Qual seria a tua reação? Você ficaria feliz? Saber que você está para sempre livre do poder da morte? Por isso que nós louvamos a Deus. Por isso que nós adoramos. Por isso que nós somos incansáveis. Porque eu não faço isso porque eu sou um religioso. Aliás, a religião costuma me levar para longe dessa revelação. Por isso a Bíblia nos ensina a ser cristãos sem ser religiosos. Jesus está falando para os religiosos assim: olha, o diabo enganou vocês. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo mente, engana, ele sempre fez isso no céu com os anjos, está fazendo isso na terra com os homens, e o diabo convenceu vocês que vocês são filhos de Deus. Mas a prova que vocês não são filhos de Deus é que Deus não está conseguindo se comunicar com vocês. Vocês não estão entendendo a minha linguagem. Por que vocês não entendem o que eu estou dizendo? Se vocês fossem de Deus, vocês entenderiam, eu vim de lá. Então preste bem atenção no que eu vou te dizer. A morte, ela veio até a humanidade por causa do pecado, e o pecado foi uma rebelião contra Deus quando o homem se uniu a Lúcifer. E Deus disse: certamente morrerás. Só que quando Adão pecou contra Deus, ele não caiu morto, continuou vivendo. Então vamos imaginar que a gente estivesse lá. Deus falou para o homem que no dia que ele pecasse ele ia morrer. O diabo falou assim: pode pecar que você não vai morrer. Então o diabo falou que não vai morrer, e Deus falou que vai morrer. Aí Adão pecou, e Deus expulsou ele do Éden. Os irmãos conhecem a história, mas ele continua vivo. E aí, se a gente pudesse encontrar com Adão no dia seguinte, nós diríamos: e aí? Você não morreu? Você não caiu morto? Não aconteceu com você igual aconteceu com Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus, que ele apenas pensou em ser igual a Deus, a onisciência de Deus o flagrou, e ele se tornou uma criatura horrível e foi expulso do céu, e a glória de Deus desapareceu da vida dele, e ele foi expulso de lá. Por que você não caiu fulminado, morto? Será que o diabo tinha razão que você não ia morrer mesmo? Aqui tem uma revelação de Deus para nós. Adão só não tombou, mas naquele dia ele morreu. No dia que ele pegou, ele morreu. O dia que ele ia tombar é outra história. Então ele era um vivo morto, como a maioria dos 7 bilhões de pessoas que habitam na Terra hoje. A grande maioria estão vivas, mas são mortos. Tombar é questão de tempo, é uma certeza. Alguns vão tombar com 10, com 15, com 20, com 30, com 100, com 80. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas que vai tombar, vai. E esse não é o problema. O problema é se ele está vivo ou se ele está morto. E agora, como é que você olha para os vivos e vai saber quem está vivo e quem está morto? Preguei uma mensagem um dia na igreja que chama-se atestado de vivo ou morto. É como você faz uma análise da tua vida para saber se você está vivo ou morto. Mas o pastor pirou, né? Lógico que nós estamos todo mundo vivo. Não está. Adão já estava morto. Quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, falou: o faraó é morto. O faraó estava vivinho, reinando, e tinha falado para Moisés: não vou deixar ninguém sair daqui para adorar a Deus. Deus falou para Moisés: ele está morto. Pode ir lá que você vai tirar o povo. Sim, ele já era. Ele não sabe que ele está morto, ele está morto. Jesus viveu até os 33 e pouco. Mas Jesus, antes de morrer, já estava vivo. Ele já falava o tempo todo. Falou assim: ó,
eu vou passar pela morte, vou ficar 3 dias, vou ressuscitar e vou voltar para o Pai. Ele é o Cristo que veio para ser o exemplo daquilo que Deus quer que toda pessoa seja. Então o que Deus quer é que nós sejamos como Cristo. E enquanto você está vivo, você já antecipa a tua morte, morre para o mundo e vive para Deus. Então você é um morto-vivo. Por que você é um morto-vivo? Porque você morreu para os prazeres, você morreu para a carne, você morreu para o mundo, você morreu para a vida velha, você morreu para os amigos. Então as pessoas que te conheciam antes de Jesus falam: aquele cara morreu. Você que se conhecia vai falar assim: olha, eu não sou mais o mesmo. O Ricardo acabou de dar um testemunho. Aquele Ricardo das drogas morreu, nasceu um outro dentro dele. Então mudou seu vocabulário, mudou sua fé, mudou seu coração, mudou sua maneira de tratar o outro. Quem te viu e quem te vê, quem conheceu a palavra de Deus e passou pelo processo, vou chamar de processo, mas é a experiência da conversão. Você olha no espelho e você mesmo vai falar quem te viu e quem te vê. Aquela pessoa não existe mais. Diferente de Adão, Jesus, antes de chegar o dia dele tombar, porque ele tombou lá na cruz, ali seu corpo foi para o chão, mas ele já tinha morrido antes. A Bíblia fala: Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Morreu antes de tombar. Adão também morreu antes de tombar. Só que Adão morreu para Deus, e Jesus morreu para o mundo, para o pecado. Olha a diferença de como você vai chegar no dia que é a maior vitória da tua vida. É a vitória da vida. Não é a vitória de coisas para a vida. Porque tudo que eu chamo de meu, olha que eu tenho coisa que eu chamo de meu, hein? Meu pai, minha mãe, minha esposa, minha filha, meu emprego, meu sonho, minha casa, meu carro, minha conta, meus amigos. Tudo que eu chamo de meu só continuará sendo meu se eu existir. Se não existir eu, não tem meu. Entende por que Deus diz: você tem que amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então é Deus, eu e o resto. Porque sem Deus não existe eu. E se não existe eu, não tem nada que eu chamo de meu. Não tem meu sonho se não existe eu. Eu fui uma baixa. Eu perdi a batalha pela vida. Sobrevivi ao ventre, à fecundação. Sobrevivi à infância. Sobrevivi à vida adulta. Sobrevivi à velhice. Mas, puf, apaguei. A morte chegou. E eu não tinha morrido ainda, então ela me levou. Se eu tivesse morrido antes e vivido em Cristo Jesus, eu continuaria existindo, meus sonhos, minha vida. Que a Bíblia fala que as obras o seguem, em Apocalipse 14. Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e suas obras o sigam. Não fala que eles serão deletados, serão apagados. A Bíblia fala que aqueles que morrem no Senhor, eles serão recompensados por tudo que fizeram por Deus e para Deus nesta vida, ainda que seja um copo de água fria, dado em amor. Ah, mas eles não morreram? Não, tem alguma coisa para entender aí. Como que a gente entende que você vai vencer a vitória pela vida, que é vencer a morte? Se a morte é um efeito, então eu posso vencê-lo. E para mim vencer um efeito, eu tenho que ir na causa. E a causa é o pecado. E esse negócio de pecado, só Deus, disse Jesus, só Deus pode perdoar pecados. Você não pode perdoar seus pecados, ninguém pode perdoar seus pecados. E se alguém perdoar, não tem validade no tribunal de Deus, não. Então esse negócio das pessoas pensar: minha vida é boa porque minha vida é isso, não vale nada. Ele sabe que lá na frente a morte está esperando ele. Quando ele vai tombar, ele não sabe.
Só que a gente aprende em Jesus e na Bíblia que se você enfrentar a morte antes de morrer, você pode vencê-la. É o mesmo efeito. A causa é o pecado, Jesus perdoa meus pecados, então agora eu vou entregar a minha vida a Jesus, Ele perdoa os meus pecados, portanto Ele anulou o poder da morte na minha vida. Como é que eu passo pela experiência de entregar a minha vida a Jesus? É aquilo que Ele chamou de nascer de novo. Eu abandono essa vida morta e aceito a proposta dEle de me gerar de novo para uma nova humanidade que vai morar no céu. Quem está me entendendo? Diga amém. Amém. Esse relógio anda mais rápido que os outros. Mas olha só, lembra que Jesus ensinou uma vez assim, ó, muitos pregadores pregam isso, você deve ter ouvido isso milhares de vezes. Quem amar a sua vida, perdê-la. Meu Deus, o que Jesus está falando? Que se eu amar a minha vida, então eu não posso ter amor próprio, eu não posso ter sonhos, eu não posso gostar de mim, porque se eu amar a minha vida eu vou perdê-la. E Ele falou que se eu desprezar a minha vida, se eu odiar a minha vida, é o termo, eu vou ganhá-la. Como que é isso? Vou explicar. Jesus está dizendo assim, olha, essa vida que você tem aí é a vida que você recebeu de Adão, não foi de Jesus, esse corpo mortal. Então primeiro você herdou os pecados de Adão, e porque você já nasceu pecador de nascimento, você praticou os seus próprios. Portanto, quem amaldiçoou essa vida com morte foi Deus. E se Deus amaldiçoou com morte, não tem como quebrar, foi Deus. O diabo falou que não morria, mas a Bíblia mostra lá em Apocalipse que ele foi lançado no lago de fogo para a morte eterna, juntamente com a morte. O diabo foi lançado no lago de fogo, onde já estava a morte. E lá haverá pranto, choro e ranger de dente para todo sempre. Então o que o texto está me dizendo é que se eu enfrentar o problema da morte agora, como que eu enfrento isso? Eu entrego a minha vida para Jesus, e Ele falou que eu tenho que odiar essa vida. Que vida que eu tenho que odiar? Essa que morre. Como que você vai amar uma vida que termina na morte? Ele está dizendo, não ama ela não, porque se você amar essa vida que vai morrer, você vai morrer. Então não se apega a ela não. Começa a criar sonhos e perspectiva com a próxima, que existe em Deus, em Cristo Jesus, pela fé. Quando você começa a viver na perspectiva de um outro tempo, que nós chamamos a vida pela fé, essa vida aqui perde as cores, perde os sabores. Por isso que o mundo fala que o cristão é sem graça, porque o cristão não tem uma perspectiva. Você acredita nos homens? Não, os homens não vão resolver o problema da morte. O máximo que eles conseguem é curar doenças, que é uma morte parcial. Você acredita na ciência? A ciência não vai resolver o problema dos homens, porque a ciência vem evoluindo, e aonde a ciência evoluiu, o problema complicou. A ciência faz proeza na saúde, sim, mas nunca tivemos tantos doentes como agora. A ciência faz progresso no lazer. Olha que parafernália que tem hoje para o homem se divertir, que tecnologia. No entanto, nós nunca tivemos tantos tristes, deprimidos e doentes na terra como tem agora. É uma epidemia de tristeza, de angústia. Então não há esperança nos homens, não há esperança na ciência. Nós louvamos a Deus por ela, mas ela não vai poder resolver o nosso problema para sempre. A ciência, quando chegar à morte, vai falar assim, olha, fiz tudo o que eu pude, pode levar teu morto embora, não dá para fazer mais nada. Desliga o aparelho e fala, olha, esse é o fim de todo mundo. É o que ela vai dizer. Porque ela cura e previne doenças, mas ela não consegue manter a vida. A ciência do céu, que aqui Jesus está falando aqui,
Ele está dizendo que Deus, em Cristo Jesus, arrumou uma forma de resolver o problema da nossa morte. Como? Você já morre já. Antecipa a sua morte. Para vocês não pensarem que eu estou falando heresia, se você ler em Romanos 7,9, Paulo disse assim, eu não leio agora, tarefa para casa, tá? Romanos 7,9, Paulo vai dizer assim, ó, eu vivia, Paulo estava vivendo uma vida normal. Aí eu descobri a lei de Deus. Quando eu descobri a lei de Deus, ele falou, eu morri. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando eu descobri a lei de Deus, que o salário do pecado é a morte, quem falou isso foi Deus, e eu era um pecador, ele falou, naquele dia eu morri. Paulo não morreu de ter que ser velado. Ele entendeu que naquele dia ele era um camarada vivo morto. Ele não sabia esse negócio de efeito e causa. Quando ele ficou sabendo, ele falou, estou morto. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Estou morto. Mas ele descobriu que depois da lei tem a graça. Aí ele vai se tornar um soldado de Jesus da nova humanidade. Ele vai morrer para a vida de Saulo, vai dar o testemunho dele. Falou, a partir dali o Saulo morreu, o Saulo já era. E nasceu Paulo, nasceu um novo homem. Esse daí agora não é mais filho de Adão, ele é filho de Jesus. Ele é filho de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito. Portanto, esse vai passar pela morte e vai entrar na vida eterna para sempre. A humanidade hoje está dividida em dois grupos de pessoas. Aqueles que estão vivos, mortos. Estão vivos, mas já são mortos. É questão de cada um ir tombando do jeito que vai tombando. Um acidente, uma doença, qualquer idade, dia, hora, ninguém sabe. Essa é a grande maioria. E tem aqueles outros que eles são os mortos-vivos. Quem são os mortos que estão vivos? São aqueles que já resolveram o problema da sua morte com Deus em Cristo Jesus. Já compareceram diante de Deus, confessaram os seus pecados, falaram, Senhor, estou sabendo que o Senhor disse que o salário do pecado é a morte, portanto eu sou um pecador, eu tinha uma sentença de morte eterna na minha vida. O Senhor, antes de eu nascer, já me conhecia, já me julgou, já fui condenado, já fui sentenciado à morte eterna, mas o Senhor não quis que eu morresse e me deu a chance de entregar a minha vida cheia de pecado, condenada à morte para Jesus, e receber de Jesus a oportunidade de viver uma nova vida. Eu quero, eu aceito. Eu aceito. Eu recebo essa graça, eu recebo esse perdão, eu topo. Mas você tem que morrer para a vida velha. Eu amo tanto viver que eu não quero amar essa vida, como Jesus disse, se você amar essa vida que vai morrer, você vai morrer. Se você criar sonhos, expectativas, achar que você é esperto, que você é diferente, que Deus vai profanar o céu para te salvar, você está enganado. Que você é religioso, que você é melhor do que muita gente, que se você não for para o céu muita gente não vai. São os argumentos mais comuns dos livres pensadores, porque eles têm um apego com essa vida e eles não conseguem entender que ela já era. Então o que eu faço? Eu pego a minha vida, que eu recebi de Deus, é o sopro de Deus, foi Deus que soprou pela primeira vez no primeiro casal e disse para eles, sede fecundos, enche a terra. Então esse sede fecundos, Deus está autorizando o homem a gerar descendência. Cada pessoa que nasce, ela nasce no rio das intenções de Deus e ela é sopro de Deus. Assim como Deus disse para a terra, produza, e Deus não tem que falar para ela produzir todo dia que chove. Aonde a chuva cai, ela produz. Porque ela recebeu uma ordem do Criador para produzir vida.
Então nós, vitoriosos da corrida pela vida de 300 milhões, ficamos maravilhados com a vida que vem de Deus e ficamos tristes porque nós temos a morte. Mas aí vem a notícia de que a morte é um efeito e que a causa é o pecado, e que Deus resolveu o problema do pecado em Cristo Jesus e ofereceu isso à humanidade, dizendo assim: olha, você quer odiar essa vida que morre e trocar ela por uma vida que vive? Sim, quero. Está feito. Você entrega a tua vida para Jesus, aceita a vida de Jesus, é uma entrega de vida e morte. Jesus, quando deu a sua vida para nós, Ele não deu com conversa, Ele deu morrendo de fato. Derramou seu sangue, foi fiel, não tinha que morrer. Ele estava morrendo lá a minha e a sua morte. Isso não era teoricamente. Ele estava fazendo isso verdadeiramente. E aí eu entendo isso e falo: Deus, já que o Senhor deu a sua vida por mim, verdadeiramente eu vou dar a minha vida verdadeiramente para o Senhor. Não vai ser de conversa não. Eu quero amar essa vida que o Senhor está me dando a oportunidade de viver em Cristo Jesus pela fé. Quando você faz isso, Deus diz: então você é meu. Qual é a prova que eu tenho que Deus diz você é meu? Paulo falou assim: é o penhor. Quando alguém é dono de uma joia, ele penhora ela. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor. Deus coloca o Espírito Santo para habitar em nós, dizendo: isso é meu, eu venho buscar. Isso tem dono. Isso daí era de Adão, que estava rebelado com Lúcifer, mas Deus revelou para ele que ele amou, que ele perdoou, que não quer que morra, e ele disse: eu quero. Então, se você quer, Deus diz: eu também quero. Coloca o Espírito Santo de Deus na sua vida para gerar uma nova pessoa que sozinho você não ia conseguir gerar. Amém. E aí o Espírito Santo fica aí como garantia. Por isso que crente não tem medo de macumba, crente não tem medo de demônio, crente não tem medo da morte, crente não tem medo do inferno. Alguém fala: vai morrer. Fala: já morri. Faz tempo que eu morri. A Bíblia fala que nós estamos ressuscitados com Deus em Cristo Jesus. Uma pessoa para estar ressuscitada é porque ela já morreu. Como é que você vai ressuscitar sem morrer? Mas como que você está ressuscitado, pastor Renê? Se você nem foi no teu velório ainda. Fala: não, nós estamos escondidos com Deus em Cristo Jesus. Quando Ele se manifestar, nós manifestaremos com Ele. A nossa nova vida, ela está em Cristo Jesus. O mundo não conhece Cristo Jesus? Não, também não conhece a nossa nova vida. Mas o fato é que nós vivemos uma nova vida, porque enquanto as pessoas estão com esperança nesse mundo, eu já perdi a esperança, eu já estou sonhando com o próximo. Estou vivendo num tempo muito além. Enquanto as pessoas estão preocupadas com cura do corpo, eu já estou de posse da ressurreição. Enquanto as pessoas estão preocupadas com riquezas terrenas, eu já estou pensando nas riquezas celestiais herdadas de Deus em Cristo Jesus. Estamos vivendo num outro tempo. Um tempo além da razão, um tempo além da ciência, um tempo além dos olhos, um tempo além do que o mundo conhece. Se você que ainda não teve a experiência da conversão, quando você conversar com alguém, explica para ele: olha, se você não tiver coragem de odiar essa vida a ponto de aceitar que ela morra, tem uma notícia meio desagradável para você. Chegará o tempo em que não será mais possível morrer. Vou repetir. A Bíblia fala que na grande tribulação as pessoas vão querer morrer e a morte vai fugir deles. Quem já ouviu isso? Diga amém. Amém. Vai ser muito difícil morrer. Depois
você não leia agora, tá? Você vai ler isso em Apocalipse 6, que a morte fugirá deles. E depois você vai ler em Marcos 9,48, que Jesus diz que quando eles forem lançados no lago de fogo, ali haverá pranto, choro e ranger de dente para sempre, e não é mais possível morrer, vai ter que viver na morte. Então essa vida nossa aqui sem Deus, como de Adão, ela está destinada a morrer fisicamente, que chama a primeira morte. E se quando chegar a primeira morte a pessoa ainda não resolveu o problema da morte, você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo falou assim: olha, se há corpo natural, tem também corpo espiritual. Semeia-se o corpo natural para nascer espiritual. Para você nascer espiritualmente, você tem que semear agora o corpo mortal. É o âmago da vida, o fôlego da vida que Deus deu para Adão lá no Éden, está aqui dentro de mim, está aqui dentro de você. Antes de você partir, você tem que plantar isso daí. Se você fala assim: ah, eu não tenho vida espiritual. Tem, você tem corpo material, tem corpo espiritual. Porque nós somos um espírito encarnado. Quando o espírito encarnado? Quando Deus soprou nas nossas narinas, Ele soprou o espírito de vida. Por isso nós somos diferentes dos animais. Deus não soprou nas narinas dos animais. Deus disse: haja, apareçam, surjam. Então o animal não tem consciência de existência, ele não consegue falar eu. E o mais débil dos homens diz eu. Sopro do Criador. Paulo diz: se tem corpo material, tem corpo espiritual. Semeia-se na corrupção, ou seja, pega esse corpo teu morto, que morrer é questão de tempo, vai apodrecer. As enfermidades são um aviso disso. As enfermidades são mortes parciais. Falência de órgãos, falência de um órgão, falência de uma parte. Saúde é vida, doença é morte. Quando você está pleno de saúde, seu corpo matou a morte que havia em você. Quando a doença avança, ela está matando a vida. O apogeu da saúde é a vida. O apogeu da doença é a morte. Quando uma pessoa tem falência múltipla, ela morreu. Espiritualmente falando, quando você rompe com a vida da morte e passa a viver na perspectiva da vida, você se torna propriedade de Deus, o Espírito Santo habita em você e o seu problema já foi resolvido. Lá um dia Deus vai nos julgar. Não, Deus já me julgou. Deus já te julgou? Já. E como é que foi? Fui condenado. Você também. Fui condenado. Você estava no corredor da morte eterna. As pessoas não entendem por que os crentes cantam tanto. O que você acha que deve fazer uma pessoa que estava no corredor da morte eterna, foi perdoada, que foi o nome escrito no livro da vida? Aleluia. O que você acha que ele tem que fazer? Estava no corredor da morte eterna, foi perdoado de graça, escreveu o seu nome no livro da vida, falou: em vez de você ir para a morte eterna, você vai para um céu de glória pelos méritos de Cristo Jesus. A gente vai ficar triste? Porque não deu para comprar um tênis de marca? Nós louvamos a Deus o tempo todo, que Ele auxilia a nossa vida. Nós adoramos Ele incansavelmente, porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e Ele nos amou, nos perdoou e colocou o Espírito Santo dele para habitar em nós, como garantia de que o Espírito Santo de Deus, que levantou Ele do túmulo no terceiro dia, nos levantará no dia da nossa morte. Como foi com Cristo, será conosco. Jesus está falando para os religiosos: vocês não entendem isso? Se vocês fossem filhos de Deus e crescem na palavra de Deus, é isso que Deus diz. Você sabia que o Evangelho de Jesus, o tempo todo ele fala de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Jesus não falou dessa vida aqui. Muito pouco. Ele falou que nessa vida aqui, você precisa viver a nova vida. Eles não entendiam isso. Você tem que abominar essa vida. Por quê? Porque ela é uma vida morta. Deus é Deus da vida. Deus não se relaciona com o nécro, com o morto. Deus abomina a morte. Ele vai matar a morte também.
E Ele será o Senhor da vida. Chegará um tempo que as pessoas vão querer morrer, mas não será mais possível. Chegará um tempo que eles vão desejar morrer, mas não será mais possível. Agora é possível resolver o problema da morte e começar a viver uma nova vida. Uma vida de um perdoado, de um salvo, de um aceito, de novos sonhos, nova perspectiva, nova família. Por isso nós não julgamos os irmãos. Porque, aquele irmão fez aquilo de errado. Ele foi perdoado igual eu fui, o nome dele está no livro da vida. E o problema dele foi resolvido. Ele foi condenado igual eu fui, foi perdoado igual eu fui. Portanto, eu não vou meter minha colher de pau e querer julgá-lo de novo, não. Quem julgou foi Deus, quem perdoou foi Deus. O nome dele está no livro da vida. Mas ele não é meu irmão. Se ele não é meu irmão, é meu próximo. Ele é a razão de eu estar aqui. Estou aqui para amá-lo. Não se mete com gente. Gente é problema de Deus. Se ele for irmão, ele tem a aprovação de Jesus. Vai ter irmão difícil. Tem, sei que tem. Eu sou um deles. Sou um deles. Ei, pastor, você é uma bênção, que você não me conheceu antes de Jesus. E você não sabe quanto tempo Jesus teve que trabalhar para virar uma bênção. Então ainda tem uma plaquinha aqui, ó. Desculpe o transtorno, estou em obras. Quando você fala assim, eu não suporto esse pastor, eu falo, irmão, tenha paciência, a obra não acabou ainda, Deus ainda quer fazer. Em processo de reforma. Quando alguém vai reformar a casa, ele procura um profissional que mentaliza ela pronta. Quem passa durante o tempo da reforma fala, que bagunça. Calma. Você pode imaginar a igreja quando ela for arrebatada, quando alguém olhar para ela? Lá em Apocalipse diz que alguém no céu vai dizer, vinde, lá no céu, hein? Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Alguém vai gritar com voz de trombeta dizendo, vinde, vinde, exultemos, alegremos, vem vindo aí a noiva do Cordeiro, está pronta. Glória a Deus. Está vestida de linho fino, vem cheirando mirras e aloés, lavada pelo sangue de Jesus, justificada na justiça de Deus, perdoada, limpa. E aquela velha, aquela morreu. Essa é uma nova, gerada pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. E ali nós viveremos para sempre. Aleluia. Quem é que vai querer viver essa vida que acaba no caixão e depois no lago de fogo? E quando eles quiserem morrer, não dá para morrer mais? Então a gente resolve isso hoje. E a gente aprende que na nova vida, todo mundo foi incluso e aceito pelos méritos de Cristo. A gente não se mete com gente. Se é irmão, é com Deus. Se não é irmão, é próximo. O próximo é a razão de nós estarmos aqui. É para amá-los. Nós estamos aqui para isso. Para alcançar aqueles que Deus vai salvar. Porque aqueles que eles não serão salvos, eles terão que encontrar com Deus no juízo. Queridos, o tempo acabou. E eu quero que vocês lembrem desse segundo aniversário da Manancial e dessa palavra que eu creio que o Espírito Santo nos dá como um presente do céu. Todos os dias você lembra, fala, a batalha da minha vida, que eu não posso ser uma baixa, é a minha vida. O resto é resto. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Algum tempo depois que alguém morre, se ele foi preto, branco, gordo, magro, feio, bonito, homem, mulher, rico ou pobre, estudado ou leigo, fará a menor diferença. O que fará a diferença é se ele está vivo ou se ele está morto. Se nós pudéssemos ir no céu hoje, com o microfone, perguntássemos, lá na terra você foi feio ou bonito, rico ou pobre, gordo ou magro, feio ou bonito, estudado ou não,
Ele diria: isso não faz a menor diferença, eu estou no céu. Glória a Deus. Estou na imediata presença de Deus. Aqui tudo é lindo, aqui tudo é rico, aqui tudo é vida, aqui tudo é paz. Se nós pudéssemos ir no inferno e perguntasse para alguém que está sofrendo: lá na terra você foi bom ou mal? Feio ou bonito? Rico ou pobre? Homem ou mulher? Velho ou novo? Doutor ou escravo? Ele vai dizer: isso não faz a menor diferença. O que faz a menor diferença é se você está salvo ou perdido, se você está vivo ou morto. Nós somos os mortos. O mundo, quando fala que a gente não gosta deles, que a gente morreu, tem pessoas que quando se convertem falam que ele morreu com a família, que ele morreu com os amigos, que ele morreu com a vida velha. É exatamente isso, morreu mesmo. Ele morreu, mas ele está vivendo para uma nova família. Aleluia. Deus é o Pai, Jesus é o Filho, e nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus para sermos família Glória a de Deus. Deus e vivemos na perspectiva da eternidade. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.